Oi, pessoal, eu sou a Carol e esse é o Nas Tramas de Clio, um canal voltado para o ensino de história. Início de ano começando e o professor sempre está se perguntando de que forma pode melhorar a sua aula. Obviamente que se você é professor já faz algum tempo, algumas dicas que eu vou dar aqui vão parecer redundantes, coisas que você já usa no seu dia a dia e não são nenhuma novidade. Mas se você é um professor iniciante ou se você está repensando a tua prática escolar, algumas dessas dicas podem te ajudar. No vídeo de hoje eu vou dar alguns conselhos para professores de ensino médio para repensar o seu fazer em sala de aula. A primeira coisa que você tem que pensar quando você vai para a sala de aula é quem é o teu aluno. Quando você está começando numa escola nova, isso tem que ter uma preocupação um pouco maior, porque você tem que pensar que tipo de perfil de aluno está nessa escola. Isso muda de escola para escola e muda também de acordo com a metodologia do colégio. Por que é importante você conhecer o seu aluno? Porque você tem que montar uma aula que seja interessante para eles. Não cola mais aquela ideia de que a aula tem que ser desse jeito, o aluno tem que prestar atenção e pronto, acabou. Você tem que trazer uma aula que seja atrativa e conquistar esses alunos para que a história seja interessante e relevante para eles, não apenas mais uma disciplina para estar cumprindo um planejamento escolar. Nesse sentido, você conhecendo seu aluno, você trazendo coisas que aproxime ele da escola, vai fazer com que sua aula renda mais e que esses alunos participem de uma maneira mais proveitosa na aula. Uma coisa importante de se pensar também é o seu planejamento. Então, além de conhecer o seu aluno, você tem que planejar como essa aula pode contribuir para que esse aluno crie um pensamento crítico em relação à história. Obviamente, você não vai fazer, como a gente aprende na faculdade, toda aula montar um plano de aula. É impossível no dia a dia você criar um plano de aula extremamente detalhadinho. Mas é importante que você crie um planejamento no qual você coloque as coisas básicas. Sobre o que eu vou falar, quanto tempo eu preciso para falar disso, que tipo de material eu vou levar, que tipo de atividade eu vou fazer. Então, isso é importante. É um boneco da tua aula. Pega um papel, anota o que você vai fazer naquela aula. Isso vai ajudar muito porque vai te dar uma segurança no que você está fazendo, você vai ter certeza que vai conseguir preencher aquele momento da aula e também mostra para o teu aluno que você está organizado, que você não está inventando tudo na hora. Para isso também uma outra dica é criar um plano B. Por quê? Porque às vezes nem toda turma vai reagir da mesma forma. Então, algumas turmas vai levar um tempo maior para desenvolver uma atividade e outras vai ser muito rápido. E o que acontece? Se você planejou apenas uma coisa, quando você inicia isso e a turma faz muito rápido, termina a atividade e continua mais um tempão de aula. Se você não tem um plano B, se você não tem alguma outra atividade preparada, você vai ficar perdido e os alunos vão perceber isso e, consequentemente, a tua aula já não vai ser muito bem aproveitada. E aí você vai perceber que a maioria das minhas dicas está relacionada com a questão de organização. Nas escolas em que eu dei aula, geralmente eu sou conhecida como a rainha da organização. E isso é porque eu sou uma pessoa naturalmente organizada. Mentira, eu nunca fui organizada e eu tive que criar uma rotina para ser uma pessoa mais organizada com os meus estudos e, consequentemente, com a minha prática docente. Não é que você tem que ser viciado em organização, mas você perceber que tipo de coisa você pode fazer para melhorar o seu dia a dia na escola. Em relação à organização, uma coisa que eu percebo muito é como que você guarda aquilo que você produziu. É óbvio que se você montou uma atividade, você pode reaproveitar ela nos anos seguintes, claro que sempre verificando o que você pode melhorar nela. Mas para você guardar isso, um dos maiores problemas é que geralmente a gente salva no pendrive e deixa lá jogado, ou salva como atividade da turma tal. E no ano seguinte, quando você vai pegar aquilo, você não consegue achar, ou você não entende mais que atividade é aquela. Então, em sentido de organização, principalmente de arquivos digitais, a minha dica é você salvar com a temática. Então, por exemplo, em vez de salvar a atividade do primeiro ano A, você vai salvar lá atividade referente a Antigo Egito. Então, atividade Antigo Egito. Quando você for usar novamente, já está mais fácil organizado isso. Você também pode organizar por pastas de anos para que você possa utilizar isso. Outra dica é, perdi meu pendrive, o que eu faço? Tenha tudo salvo em outro arquivo também, por exemplo, na nuvem. Assim você garante que vai ter aquele arquivo sempre salvo. Ainda no sentido de organização, uma coisa que eu gosto de fazer e que eu sigo muito é o cronograma. A gente sabe que mesmo montando um cronograma no início do ano, várias coisas vão acontecer na escola, atividades extras, que vão acabar mudando um pouco daquele seu cronograma. Mas é a partir dele que você faz a sua organização e isso dá muita credibilidade com os alunos também.
Uma das coisas que eu sempre faço é no primeiro dia de aula de todo o trimestre, já chegar e já passar no quadro quais serão os dias de avaliação, porque é uma forma de eu me organizar e dos meus alunos também. Aí quando acontece aquela situação de 5 professores marcar a prova para o mesmo dia, não tem problema porque os alunos já sabem que a minha já foi marcada antes. Então, geralmente, quem vai ter que mudar a sua organização é aquele professor que chegou e marcou depois a prova. Em relação à organização também, uma dica é você ter tabelas para você colocar esse cronograma. Então, se você não é muito fã de Excel, faz no Word, faz à mão, mas tem a sua organização, que isso faz toda a diferença, principalmente quando você é um professor iniciante no ensino médio. Agora, não falando só sobre organização, mas pensando em como você monta a sua aula, tem algumas dicas que são bem práticas. Tenha sempre atividades diversificadas, procurar trazer materiais diferentes, então recursos didáticos. Se a tua escola você tem que seguir uma apostila, tudo bem, você vai seguir aquela apostila, mas procure levar outros materiais também. Então é importante que você tente trazer coisas que sejam do cotidiano do aluno. Trazer vídeo, trazer música, trazer jogos, tentar trazer outros elementos para mostrar que a história não é só texto, que a gente pode perceber a história em outros elementos também. Além dos recursos, pense nas atividades, não fazer sempre só perguntas, ou mesmo no ensino médio, por mais que a gente esteja focado no Enem e no vestibular, procurar outras atividades que contribuam para isso. Até porque várias universidades, elas, além da questão de marca X, ela também tem questões dissertativas, então o aluno precisa conseguir construir o seu pensamento. Por isso é importante também ter questões que o aluno precise pensar como responder com as suas próprias palavras. Então, isso a gente desenvolve sempre em sala de aula e é muito bacana você pensar nisso, não só reproduzir sempre atividades prontas de Enem e vestibular. Só que, pense o seguinte, nós estamos falando de ensino médio. A grande maioria dos alunos vão fazer Enem e vestibular. Consequentemente, eles precisam estar já sabendo como fazer essas questões, como resolver essas questões. Então, se você já tem prática nisso, se você já sabe como funcionam as questões, leve bastante questão, trabalhe com eles, faça junto, mostre dicas de como eles podem resolver aquilo, para eles se familiarizarem com isso e quando chegar o dia de uma prova desse tipo, eles já conseguirem fazer, mesmo que tenha aquela dúvida sobre o conteúdo, eles já saberem como funciona esse tipo de questão e conseguir desenvolver de uma forma melhor. Ainda falando sobre vestibular e Enem, é interessante que o professor sempre procure olhar as provas anteriores para estar atento ao tipo de conteúdo que é cobrado, lembrar que história, geralmente os temas que fazem aniversário naquele ano são temas cobrados. Então, por exemplo, nós estamos em 2020, você vai olhar todas as datas que fazem aniversário nesta data, sempre fechado 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos, que são temas que geralmente são cobrados. Então é bacana de você chegar já para o seu aluno e mostrar que você tem uma noção do tipo de conteúdo que pode ser cobrado. A gente sempre coloca aqui nas tramas de Clio, referente a cada ano, o que pode ser cobrado, como que o professor pode estar trabalhando, então é algo bacana que você pode estar montando anteriormente. Finalizando, uma coisa que eu quero falar para vocês é que a profissão de professor, a gente percebe muito que a gente não para de estudar. É uma coisa que já é falada muito, mas a gente realmente continua estudando? Claro que para montar a aula a gente precisa sempre estar fazendo uma revisão, estar conhecendo material novo, mas é muito importante que o professor não fique estático e procure novos cursos. Não precisa a todo momento você estar fazendo uma pós-graduação ou algo do gênero, mas é muito bacana você procurar cursos de extensão, cursos que tragam novidades. No caso da área de História, uma dica minha é participar da Olimpíada de História, que é feita pela Unicamp. Ela é muito bacana, ela envolve os alunos e mostra uma nova forma de trabalhar com o ensino de História. E, além disso, a Olimpíada disponibiliza cursos para os professores que participaram. Mesmo que você não participe, você pode se inscrever todo ano nesses cursos. O do ano passado, que está finalizando agora, foi sobre o uso da canção popular na aula de História. E por mais que eu use muita música na minha aula, no dia a dia, eu não tinha noção de vários aspectos que eu tô aprendendo hoje nesse curso. Então, é um curso rápido, que você faz de forma EAD, você ganha um certificado de extensão da Unicamp e é muito bacana. Então, são várias formas que você pode procurar, cursos que, neste caso, para quem participou como professor orientador, não precisa pagar. Então, você consegue estar sempre se reciclando nesse sentido, aprendendo coisas novas e levando isso para a sala de aula. Se você é um professor que se preocupa com isso, o teu aluno vai perceber e ele vai se sentir motivado. Aí tá outra dica. Não seja aquele professor que detona o aluno, que fala que ele nunca vai ser nada na vida. Seja o professor que fala que você tá ali junto para ajudar ele a conquistar os seus sonhos.
O sonho é uma coisa que, se você não correr atrás, ninguém vai te dar. Então, ajude eles a entender isso. Essas são as minhas dicas. O link para o texto, que eu digo isso de forma mais detalhada e tem mais algumas dicas, a gente vai colocar aqui embaixo para vocês. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e mostrar para o resto dos seus amigos as nossas dicas também. Até o próximo vídeo.